Boa noite a todos, muita paz, que Jesus possa aluarizar os nossos corações, nos envolvendo na sua ternura e no seu amor, e que ao retornarmos para os nossos lares nós possamos para lá levar as benesses que a espiritualidade já semeia aqui nesse nosso ambiente de trabalho e de oração. Antes de iniciarmos a abordagem do tema proposto para a noite, eu gostaria de transmitir a todos um abraço bem quentinho que eu trago lá de Pernambuco, de Olinda, cheirando a cuscuz, tapioca. Um abraço fraterno para os irmãos goianos do grupo que nós trabalhamos, principalmente Grupo Espírita Seara de Deus, na cidade de Paulista. É uma alegria e a minha alma se encontra jubilosa pela oportunidade de estar aqui convosco essa noite. Bem, o tema proposto para a nossa conversa nesses próximos minutos é um tema que eu venho sendo muito requisitado para falar sobre ele. Pode parecer estranho, mas esse mesmo tema, reiteradas vezes, eu venho tratando nas escolas. As escolas pelo país me convidam para abordar essa temática, e é claro que na escola eu falo do mesmo assunto, utilizando de palavras pedagogicamente adequadas, porque eu não posso ir a uma escola estadual, municipal ou pública para fazer proselitismo acerca da religião. Então a gente cuida muito de utilizar os termos corretos, mas como nós estamos aqui numa casa espírita, espiritualista, e aproveitamos para saudar também os nossos irmãos que nos acompanham através da rede mundial de computadores, não é? Através da página do Facebook da instituição, a nossa saudação a todos. E a gente vai aqui se aprofundar um pouco mais, trazendo a ótica da doutrina espírita, a lente que o Espiritismo nos oferece, para que a gente possa contemplar a problemática que a sociedade experimenta nos dias atuais, através da tecnologia, que é maravilhosa, que veio promover a integração das pessoas, mas que o homem, via de regra, pela sua falta de evolução, pela sua falta de compreensão e principalmente pela falta de educação em lidar com as coisas, acaba jogando na vala comum recursos que deveriam servir para trazer apenas o progresso e para nos aproximar, como eu disse anteriormente, de outros corações. Nós poderíamos aqui iniciar a nossa fala citando Allan Kardec. Na questão 775 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga aos benfeitores o seguinte: qual seria para a sociedade as consequências do relaxamento dos laços familiares? Pergunta 775 do Livro dos Espíritos. Qual seria para a sociedade as consequências do relaxamento dos laços familiares? Essa pergunta, feita no século XVIII, com a publicação do Livro dos Espíritos, que veio até nós com a resposta profética a dizer que o relaxamento dos laços familiares provocaria na sociedade do mundo uma recrudescência do egoísmo, ou seja, o relaxamento dos laços familiares provocaria na sociedade, como provocou, e é o que nós vivemos nesses tempos, uma recrudescência do egoísmo, um aumento do egoísmo. Nós vivemos tempos muito difíceis, onde o hedonismo, ou seja, a busca do prazer pelo prazer, se encontra entronizada no coração do homem. Na época do cristianismo primitivo, nós nos deparamos, através da historiografia até mediúnica, dos livros psicografados por Francisco Cândido Xavier, especialmente em Paulo Estevão, há 2000 anos e Ave Cristo, a narrativa de Emmanuel nos dando conta que naquela época os gladiadores se arrumavam, se ornamentavam para entrar na arena e ali travar o combate pela própria sobrevivência. Usavam elmos, armaduras, espadas. As armaduras de hoje, elas estão sob 4 rodas. E os homens na rua
transvestidos de gladiadores através dos automóveis, comandados pelo orgulho que comanda a ação das criaturas, se digladiam na rua. E não raras vezes nós observamos as pessoas se estapearem e até mesmo se matarem por uma briga no trânsito ou por alguém que tenha passado um sinal vermelho, avançado um sinal. É o reflexo desses dias em que o egoísmo está verdadeiramente entronizado no coração humano. Quando Allan Kardec indagou acerca do enfraquecimento dos laços familiares, os espíritos indicaram que haveria uma recrudescência, um aumento do egoísmo, ele falava, sem saber para os tempos de hoje. Porque nós vivemos tempos realmente em que o egoísmo se manifesta cada vez mais. E a gente observando a sociedade totalmente aturdida, porque a sociedade está aturdida e atormentada, nós constatamos, sendo a sociedade o reflexo dos núcleos familiares, que a sociedade reflete aquilo que se passa na intimidade doméstica, onde os pais têm dificuldades em conversar com os filhos, onde os filhos têm dificuldades em conversar com os pais, onde a gente testemunha nos dias atuais um outro tipo de orfandade, que é a orfandade dos pais vivos que estão dentro de casa, mas que não têm tempo e nem interesse de prestar atenção na vida dos filhos. O tempo em que os pais suprem as necessidades materiais, vestindo, colocando numa boa escola, educando, mas não suprem as necessidades afetivas e emocionais. Diante desse contexto, a gente fica assustado e preocupado, principalmente porque eu faço muitas palestras nas escolas, com o grande número de jovens que está se suicidando, se automutilando e vivendo essa orfandade que ocorre e se manifesta de maneira contundente. E é muito interessante observar, e as citações que eu faço, elas não nascem de uma opinião individualizada, ou seja, da minha opinião. As observações que eu faço nascem da minha observação e do contato que eu tenho com os jovens dentro das escolas. Eles hoje estão dentro de casa com os dois braços erguidos pedindo socorro, e os pais não prestam atenção, e os pais não percebem o que está se passando na intimidade doméstica. E quando surge aquele personagem na sala das famílias, e os pais olham para o lado e não conseguem identificar quem é essa pessoa que está aqui no meio da sala, que eu não dei esse tipo de educação. Quem é esse personagem que surge e me surpreende porque eu não prestei atenção em quem era o meu filho? O tema da noite são os vícios cibernéticos e a solidão interativa. E é muito interessante hoje o comportamento humano, e essa fala mereceria até um estudo sociológico mais aprofundado, porque a sociedade vem experimentando transformações impressionantes. Mas eu gostaria de convidar os senhores e as senhoras a fazerem uma viagem no tempo comigo. Vamos voltar ao ano de 1923, do século passado, quando Roquete Pinto criou, e fundou para a comunicação atual, algo bem primitivo. Mas eu gostaria de pedir licença para citar para os senhores e para as senhoras um exemplo particular da minha própria vida. Eu sou de São Paulo, como meu irmão disse aqui na apresentação, morava em Santos naquela época, e o meu pai, que já está lá no mundo espiritual, era maquinista. Ele dirigia os trens da Companhia Docas do estado de São Paulo. Nós éramos em 8 irmãos, 4 homens e 4 mulheres. E todas as vezes que o meu pai chegava à porta de casa, no portão, e nós ouvíamos o barulho, já sabíamos do horário em que ele chegava, os 8 irmãos corriam para receber meu pai. Não que ele trouxesse guloseimas para nós, porque ele não podia fazer isso, mas porque nós tínhamos desenvolvido no nosso coração um sentimento de gratidão tão profundo pela presença paterna, que era uma manifestação comum. Assim que o papai chegou de Assis Chateaubriand,
E no final da década de 60 para 70, numa daquelas tardes em que meu pai vinha do cais do Porto, após ter dirigido as locomotivas no cais, ele chega acompanhado de um homem. E estranhamente trazia consigo uma caixa enorme, que eles faziam um sacrifício muito grande para transportar. Eu esqueci de citar que os 3 sofás da minha casa ficavam virados de frente um para os outros, e no canto da sala havia uma imagem de São Roque. Meu pai era natural da cidade de São Roque, interior de São Paulo. E quando o papai chega com aquela caixa enorme e faz um esforço muito grande para levar a sala, as crianças, nós todos ficamos à volta. E quando ele quebra aquela caixa improvisada de madeira que envolvia o que tinha lá dentro, nós nos surpreendemos. Papai trazia para casa uma televisão. Uma televisão que, se fosse observar hoje, é jurássica, né? Porque ela tinha duas situações em especial que chamavam a nossa atenção. A televisão daquela época tinha 2 etapas para você já estar no mundo espiritual. Porque a mídia, a televisão, no final da década de 60 para 70, já começava a influenciar no comportamento das pessoas. Fumantes daquela época, com aquelas piteiras desse tamanho, com um cigarro na ponta, as atrizes de Hollywood com a boca linda, belíssima, extremamente delineada e encantadora, dando aquelas baforadas e levando para as mulheres da América Latina, do nosso país, a ideia de que ser feliz era dar aquelas baforadas e ter aquela postura que Hollywood passava, influência, principalmente se você não tem tempo de conversar com ele. Sabe por quê? Porque através do smartphone, o seu filho pode pedir drogas delivery e o traficante vai levar lá na porta da sua casa. Através do smartphone, o seu filho pode assistir qualquer conteúdo pornográfico. Ou não? Pode ou não pode, pessoal? Pessoal, pode responder logo para acabar logo, tá certo? Pode ou não pode? Pode pedir drogas delivery, pode acessar um conteúdo pornográfico e também pode visitar páginas que o incitem ao suicídio. Vivemos um tempo hoje em que o egoísmo, ele não se manifesta apenas na nossa atuação cotidiana, seja no setor de trabalho, seja até mesmo aqui dentro do centro espírita, porque dentro do centro espírita é onde existem mais pessoas enfermas e doentes. Nós precisamos nos decidir verdadeiramente se nós queremos um contato com a espiritualidade e se nós queremos uma conexão com Deus. E se a gente quer uma conexão com Deus, a primeira coisa que a gente tem que fazer ao entrar na casa espírita é desligar o celular. É nos desligar das angústias que nos atormentam no dia a dia. É nos desligar de toda a sorte de problemas que porventura tenhamos enfrentado durante as horas do nosso dia. Esse momento é o momento em que, se nós nos predispusermos a oferecer uma harmonia interior, a oferecer um equilíbrio dentro do nosso psiquismo, em que os nossos parentes que já se encontram no mundo espiritual, os nossos amigos que já nos antecederam na viagem de volta, os benfeitores espirituais que trabalham nessa instituição, é esse momento que eles buscam para que nós possamos receber socorro e tratamento. É interessante que as pessoas alimentem ainda a concepção de que basta vir ao centro espírita, sentar-se para assistir a palestra ou tomar um passe, que todo o processo curativo, seja qual for o nosso mal, a nossa mazela e a nossa limitação, ele se dará num passe de mágica. Ledo engano, tolo engano, porque nós precisamos fazer a nossa parte. Os vícios cibernéticos hoje estão de tal ordem, graves e delicados, que já existem grupos de terapia para pessoas dependentes da vida virtual. Quando eu vou às escolas, senhores e senhoras,
Eu tenho certeza que os senhores e as senhoras não fazem ideia do tanto de dor e lágrimas que eu encontro lá. É surpreendente que entre jovens de 16 anos, 15 anos, 17 anos, muitos comecem a chorar. E depois das minhas falas, eles me pedem para conversar em particular. E quando eles vêm conversar comigo, aí um levanta a blusa, está com o braço todo cortado por gilete. Mas você está assim por quê? Ah, eu sou assim por causa do meu pai. Mas qual é o problema? Não, o meu pai, ele é um santo na casa espírita, mas dentro de casa ele é um demônio. E os relatos se sucedem: abuso sexual, orfandade, de pais que estão dentro de casa, mas são incapazes de estabelecer uma conversa com os filhos. Falar, todos os pais falam. Aliás, qualquer pai fala, qualquer mãe fala. Mas conversar é um outro departamento. Porque quando a gente conversa, a gente tem que parar para ouvir. E em parando para ouvir, a gente vai conhecer quem é efetivamente o nosso filho. Existe uma solidão hoje tão grande e tão triste dentro das famílias, e as pessoas desenvolvem psicoses, conflitos, fobias emocionais, resvalam em processos depressivos. E você vai na origem dos problemas, é sempre o mesmo: carência emocional, dificuldade em lidar com os nãos da vida. Imaginem os senhores e as senhoras que outro dia eu fazia um seminário em Recife, e durante o intervalo para o café, um médico que estava presente veio me abordar e me perguntar o que ele deveria fazer com a filha de 15 anos, que todas as vezes que ele chegava no quarto e ela estava no WhatsApp, ela fechava a tela para que o pai não visse aquilo que ela estava escrevendo, a mensagem que ela estava recebendo. Quando ele se aproximava da filha, que ela estava com o notebook, ela minimizava a tela para que o pai não visse o que ela estava acessando. E se voltando para esse pai, dizia assim: pai, eu preciso de privacidade, você não me dá privacidade. E ele veio me perguntar assim, e eu achei muito interessante: o que é que eu faço, Adeilson? Ela quer privacidade. E eu perguntei para ele: ela já pode pagar pela privacidade? Quem é que paga a conta da internet na tua casa? É você ou é sua filha? Quem é que paga a escola? É você ou é sua filha? Sou eu. Eu falei: então, quando ela puder pagar pela privacidade dela, aí você dá privacidade para ela. Porque é obrigação do pai e da mãe ver o que os filhos estão fazendo. É obrigação dos pais colocarem limites na vida dos filhos. É obrigação dos pais dizerem não para os filhos. Porque se os pais não dizem não, a vida vai dizer não. E quando a vida diz não, ela não diz com jeitinho. E como o jovem cresce sem estrutura emocional e sem limites, chega uma hora em que, como ele anda recebendo não da vida, ou de situações que ele achava que o desejo implicava em direito, porque muitos jovens acreditam que todos os seus desejos são direitos adquiridos. A vida vem e diz não, então, bom, já que eu não dou certo, a vida não é do jeito que eu quero, eu vou me matar. E a vida é tratada dessa forma, pueril. E isso não acontece apenas no universo dos jovens. Tem muito adulto adolescente, muito adulto que não sabe lidar com as adversidades que a vida experimenta. Tem muito adulto usando o relacionamento e culpando o marido ou culpando a mulher pela própria infelicidade, porque faz disso uma bengala psicológica de quem não tem coragem de assumir a própria vida. Olha, sábado eu estava em casa, em Recife, e a minha esposa viu. Está aí o meu celular que eu posso mostrar para quem quiser. O número de mensagens que eu recebi de uma mulher de 32 anos que estava em profundo processo depressivo, diabética,
a pressão arterial toda alterada, porque ela foi enganada, não é pelo marido não, pelo namorado. E como eu sou muito amigo da mãe dessa jovem, ela acompanha as minhas mensagens no Facebook, e eu faço muito atendimento fraterno, né? Pelo Messenger, pelas pessoas que nos procuram. Ela me procurou para falar sobre o relacionamento e sobre a sua situação. Glicose estourando, pressão arterial alterada, porque o namorado lhe enganou. E eu disse para ela: querida, situações como essas não são traição, são livramento. Você está se livrando. Você está se livrando desse traste. Ele te enganou, é porque ele não te gosta. E você vai se enterrar agora por causa dele. Resultado, ela me mandou várias mensagens. No dia seguinte, ela me manda uma mensagem: olha, eu conheci outra namorada dele e soube que ele tinha 10 namoradas. Veja você, um Dom Juan em 2018. 10 namoradas. Agora, pasmem os senhores e as senhoras. No outro dia, essa moça estava do mesmo jeito, depressiva. Eu falei: minha filha, toma vergonha na cara. Deus vai te avisando, vai te dando sinal. E Deus às vezes mostra a coisa tão clara na sua frente, mas você não quer saber. Você prefere ficar dentro daquele quadrado, sofrendo e se achando uma vítima da vida. E dos presentes aqui, eu sinto muito informar, não tem nenhuma vítima, muito menos esse que vos fala. Nenhum de nós é vítima. Nenhum de nós, graças à liberação e à alforria que o Espiritismo trouxe para as nossas consciências, nenhum de nós é mais culpado. Porém, todos nós somos responsáveis pela vida que temos e pelas escolhas que fazemos. Como é que eu posso chorar ao descobrir que o meu namorado tinha 10 outras mulheres? Graças a Deus que eu descobri, já vai tarde trem. É livramento de Deus. Não, mas eu vou chorar. Eu prefiro a dor. E aí a glicose estoura, toma um infarte, um AVC, aí bate lá no mundo espiritual. De que jeito? Mas nós te avisamos, nós te alertamos, nós avisamos diariamente. E a divindade, a misericórdia divina, sempre dá um sinal para cada um de nós. Mas a gente não quer enxergar o sinal. A gente quer que os nossos desejos sejam satisfeitos. Nós queremos que os nossos pedidos sejam atendidos do jeito que a gente quer. E nós perdemos uma enormidade de tempo querendo, como crianças, que os outros se transformem naquilo que nós idealizamos para nós. Então, o seu filho nunca vai ser aquilo que você quer. A sua filha também. E você nunca vai ser o que seus filhos querem. É tempo de despertarmos, porque a vida virtual, os vícios cibernéticos estão sendo utilizados como rota de fuga por aqueles que não conseguem viver a vida real e vivem mergulhados numa vida virtual, representando papéis, personagens, personas que não existem, e por conta disso resvalam em processos depressivos, em pensamentos mórbidos, em desejos incontidos de dar fim à própria vida. O que mais se encontra nos dias de hoje são pessoas que não têm sentido para a própria vida. A Organização Mundial da Saúde, atenção pessoal, isso é uma gravação. A Organização Mundial da Saúde informa que até o ano de 2020, a depressão será a doença mais incapacitante do planeta. Faltam 2 anos.
para que muitos, talvez até dos presentes aqui, façam parte dessa estatística. Viver dói, nascer também dói, ter uma nova visão da vida dói, porque joga por terra as ilusões que nós acalentamos, principalmente as ilusões de depositar no ombro dos outros a responsabilidade pela nossa felicidade. Essa é a maior dor, a dor de saber que o meu filho nunca será aquilo que eu planejei para ele, ou que o meu marido jamais atenderá. Mas feliz daquele que não promove a lágrima alheia, feliz daquele que não engana, feliz daquele que não adultera. No ambiente escolar, muitos jovens que vivem conflitos na área da sexualidade vêm conversar comigo. Uma garota veio falar comigo em Santa Catarina. Ela esperou que eu ficasse sozinho depois que atendia um número de jovens e veio, já com o cabelinho cortado igual um rapaz. E ela me dizia assim: eu sou transgênero e estou enfrentando muitos problemas dentro da minha casa com meu pai, que nós brigamos diariamente e tal, o que eu faço? Eu disse para ela, olha, para ele, né? Ele que quer ser tratado como garoto. Eu disse para ele: você deve estudar, ser responsável, levar a tua vida, procurar o teu espaço, porque não é condição sexual que define o caráter de ninguém. Não é o uso de tatuagens e piercings que define o caráter de ninguém. Se você for homo, hétero, gay, transgênero, não importa, seja digno, não traia, não engane, não adultere, porque a falta de caráter na traição é a mesma no homoafetivo e no heterossexual. Quem não tem caráter nem como hétero nem como homo. E toda a forma de amor é digna, desde que seja norteada por respeito, em que nós possamos nutrir respeito pelo nosso semelhante, seja ele quem for. Esse é um pequeno painel, é um en passant pelos dramas humanos que nós testemunhamos na nossa sociedade hoje. Muitos querem enfiar a cabeça no buraco como o avestruz, acreditando que nada está acontecendo à sua volta e às vezes dentro do lar. Outros olham para a vida e elegem a lamentação como lema. Não desista dos seus sonhos. Não permita que, se alguém tenha lhe prejudicado, que o mal do outro se torne o seu mal e você acalente dentro de você essa situação. Esteja atento, procure conversar, estabelecer, colocar o sofá, sentar-se à volta da mesa, porque nós precisamos de amor, nós precisamos de afeto. Essa é a razão das enfermidades emocionais, das psicoses estabelecidas, dos diversos dramas da sociedade humana. E você pode me indagar assim: Adeilson, mas o que eu faço quando os meus joelhos ameaçarem dobrar? Eu vou dizer para você assim: ore. E você vai me dizer: mas eu já orei tanto, eu oro tanto, ninguém me responde, todas as minhas preces não são ouvidas. Eu vou dizer a você: ore, meu irmão, minha irmã. As suas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volta ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e conformado. Ouve o teu coração em cada prece, porque Deus responde em ti mesmo e te esclarece sob a voz eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Volta ao teu templo interno abandonado. É lá dentro que Deus vai falar com você, vai te dar forças para prosseguir. Nenhum dos senhores e das senhoras, nem o homem mais abjeto da face da terra se encontra à revelia do amor de Deus. Basta que a gente esteja com Ele, tanto quanto Ele está conosco. Antes de nós iniciarmos, já que eu fui incumbido pelo Nelson da tarefa da nossa
visualização terapêutica, né, Nelson, aqui no encerramento. Antes disso, eu gostaria de deixar um abraço, dizer que nós estaremos lá fora para aqueles que desejarem conhecer alguns dos nossos livros. Estaremos lá para abraçar carinhosamente, trocar uma palavra, ok? Nós vamos nos dirigir para o encerramento. Eu convido os senhores e as senhoras para que acompanhem a minha voz nesse instante. Eu vou pedir para que se acomodem na cadeira, sentem-se confortavelmente. Se fosse possível se livrar dos pesos, né, que estão sobre os vossos colos, principalmente as meninas, para terem uma sensação de mais conforto, seria importante. Então eu vos convido agora, nesse momento, a respirarem profundamente, a fecharem os vossos olhos, a visualizarem no seu campo mental essa cachoeira com as águas correntes e cristalinas, pacificando o teu coração, pacificando o teu interior. Respirando profundamente mais uma vez. Expirando. Inspirando mais uma vez. Nesse instante, dentro da nossa tela mental, com a visualização da imagem da cachoeira, dessas águas correntes que possam levar para longe de nós todos os pensamentos e formas de pensamentos negativos, todas as influências deletérias, que nós possamos experimentar a pacificação da nossa alma, como a placidez dessas águas. Se nos dermos conta, nesse instante, nós receberemos agora a visita de Jesus, que nos disse e asseverou que onde existissem 2 ou mais pessoas em seu nome, Ele estaria presente. Nesse momento, o Cristo adentra o nosso ambiente e percorre as fileiras, passando por todos e principalmente auscultando os vossos corações, os vossos pedidos. As vibrações desse momento estão sendo esparzidas dessa sala para o nosso ambiente doméstico. Luzes penetram os nossos lares. Luzes envolvem os nossos parentes e amigos que se encontram na nossa intimidade doméstica. Amado Jesus, Divino Rabi da Galileia, envolve o nosso coração, leva para longe de nós as enfermidades, ensina-nos a perdoar, ensina-nos a relevar o mal que nos tenham feito, que possamos estar fortalecidos, amparados, envolvidos no teu amor, como Zaqueu, que ao vislumbrar a tua presença, redimiu-se. A salvação entrou na casa de Zaqueu e nós suplicamos, Senhor, que a salvação através da tua presença possa entrar dentro dos nossos corações, agora e sempre. Nós vamos retornando para o nosso ambiente, abrindo os nossos olhos. Aqueles que se sentirem de alguma forma envolvidos vibratoriamente, abram os olhos, por favor, e também abram e fechem as suas mãos, mas se mantenham na posição ereta, as pernas harmonizadas, para que os passistas possam ministrar o passe em cada um dos senhores e das senhoras, nos mantendo equilibrados. Nós fazemos a nossa parte agora para que o passe possa surtir o efeito que nós necessitamos
A nossa contribuição se dá pelo silêncio interior, pela harmonia e pela pacificação que nós todos estamos experimentando nesse momento. Pai, de infinito amor e misericórdia, Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis do infinito, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado Senhor seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Dá-nos o pão no caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro sobre um mundo de desterro distante da tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, assim seja. Mantenhamos ainda a harmonia e o silêncio, para que a tarefa do passe possa ser desenvolvida e encerrada consoante o auxílio dos benfeitores espirituais. Aguardando ainda em silêncio a assistência prestada ainda a alguns irmãos e irmãs, nós vamos colaborando com o nosso silêncio e com o nosso melhor pensamento. Somos todos servidores agora, doando fluidos, doando ectoplasma, como aqueles irmãos que visitam os hospitais, doando sangue. Nesse instante, todos somos doadores de energia, em benefício de irmãos desencarnados e de irmãos assistidos aqui, nesse ambiente. Cada qual tem sua cota de doação a oferecer, portanto de responsabilidade com o que acontece na dimensão espiritual dessa sala. Mais alguns instantes, por favor, um pouquinho de paciência. Que todos nós possamos nessa noite ter uma noite de sono tranquila, que as nossas energias sejam renovadas, que a nossa fé fortalecida, a nossa força, se ainda não a temos para perdoar,
possa chegar e visitar o nosso espírito, e que essas energias possam chegar até os nossos lares e também naqueles corações que já nos antecederam na viagem de volta para o mundo espiritual, sejam nossos parentes ou sejam nossos amigos, que todos sejam agora visitados pelas energias benfazejas do trabalho realizado aqui nessa noite. Mais um pouco de paciência. O nosso irmão dirigente nos trabalhos da noite, nós vamos passar a palavra para ele. Sim. Para que ele possa dar aí o encerramento, o fecho das nossas atividades. Nós já vamos caminhando para o encerramento. Nesse estado meditativo em que nos encontramos, nós vamos aproveitar para derramar sobre o nosso irmão orador da noite de hoje todo o nosso agradecimento, agradecendo a sua disponibilidade, o seu conhecimento compartilhado aqui, e que ele possa receber o nosso carinho e o nosso convite para que ele retorne e nos brinde a todos com o seu conhecimento e as suas experiências. Vamos levando o pensamento a Jesus. E todos nós juntos, num único sentimento, num único pensamento, dizermos todos juntos, em voz alta: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.